Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quero me concentrar aqui na parte B. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos juntos? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Senhor, fala conosco nessa manhã tão preciosa em que nós nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para Te louvar, para ter a comunhão com os nossos irmãos. Que tempo precioso, Pai, é quando o domingo chega e nós podemos estar na Tua casa. A Tua palavra é gloriosa, Senhor, e que ela mais uma vez encontre o nosso coração e que ela mais uma vez traga a Tua vontade para a nossa vida. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. Eu e você não devemos nos gloriar na nossa força. Eu e você não devemos nos gloriar na capacidade que a gente tem, no dinheiro que a gente tem, seja pouco ou muito, na eloquência, nas amizades, na influência que a gente tem, na inteligência que a gente tem. A nossa glória não pode estar nessas coisas. Se eu e você devemos nos gloriar em alguma coisa, que seja no Senhor, que seja na presença de Deus, que seja no conhecimento de Deus, como lemos aqui, o povo que conhece o seu Deus, né? Então, que a nossa glória seja no conhecimento de Deus. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, conhecer a Deus é ter a vida eterna. E ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a grande glória, a grande bênção desta vida é conhecer a Deus. O maior presente que você pode ter na sua vida é a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus. A presença de Deus é o maior tesouro que o homem pode ter na sua vida. E aqui no nosso texto de Daniel, no capítulo 11, versículo 32, ele diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. Daniel não é um livro fácil de ler, é um livro difícil. Daniel tem 12 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos as narrativas. Começa ali com Daniel, com seus amigos, sendo levados cativos à Babilônia, e o capítulo 6 encerra esse ciclo de narrativas, nos contando ali o episódio de Daniel sendo jogado na cova dos leões. Aí entra o segundo bloco, que é Daniel capítulo 7, e vai até o capítulo 12. E capítulo 7 ao capítulo 12 são as visões que ele tem, deixando então de ser narrativa, passando a ser literatura apocalíptica. E é importante a gente entender que o tema, a mensagem fundamental do livro de Daniel é dizer para mim e para você que o Senhor reina sobre tudo. Esse é o propósito de Daniel, do seu livro. É dizer para mim e para você que o nosso Deus, Ele reina sobre todos, sobre tudo, em todas as eras, em todos os tempos. E o nosso Deus é o Deus que está reinando hoje. É o Deus que reinou de geração em geração, e é um Deus que vai reinar para sempre. O seu governo jamais terá fim. Então a mensagem de Daniel é essa. E esse capítulo 11 é um capítulo chave, onde nós estamos. Exatamente porque ele vai mostrar que Deus vai destruir os impérios. Pelo menos 5 impérios são destruídos aqui, começando pelo Império Medo-Persa e indo até chegar no Império Romano. E aquele boneco que representava as nações, principalmente, aqueles que são adeptos da teologia dispensacionalista, aquele boneco representando as nações, você percebe na sua foto, na sua imagem, que os pés são de barro,
mostrando para nós que todas as nações cairão e que Jesus vai implantar o seu reino. Eu e você, nós fazemos parte do reino de Deus. Fazemos parte do reino de Deus, logo entende-se que Jesus é o nosso rei. Deus é o nosso rei. Nós estamos debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus, da vontade absoluta e soberana de Deus. E Daniel e seus amigos e a igreja que está cativa vai sobreviver. E você vai discorrendo a história e você vai ver que Daniel sobreviveu a 4 impérios, porque ele conhecia o seu Deus. Ele passou por poucas e boas, mas ele sobreviveu porque ele conhecia o seu Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, nós precisamos conhecer o tamanho do nosso Deus. Diga-se comigo, nós precisamos conhecer o tamanho do nosso Deus. Por que Pedro diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus? Pedro fala isso, que a gente tem que crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. Porque conhecer pode ter 2 extremos. Você pode ser uma pessoa que conhece muito de Bíblia. É o extremo da intelectualidade. Você conhece teologia, você conhece a Bíblia, você é capaz de responder. Se eu sentar com você agora e te fazer algumas perguntas bíblicas, você é capaz de responder tudo. Por quê? Porque você tem um conhecimento teórico, o conhecimento intelectual. Isso é um extremo, isso daí é um grupo, isso daí está de um lado, né? É a sua cognição, a sua capacidade de raciocinar, de compreender, de absorver e, consequentemente, de responder. Já existe um outro conhecimento que é experimental, né? Daquelas pessoas que têm as suas experiências pessoais, que é o conhecimento emocional e, por que não até dizer em alguns momentos, o conhecimento supersticioso, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm a sua manifestação física, sente um arrepio, vê uma coisa aqui, outra ali, sente nas suas emoções, externa alguma coisa que está sentindo ali na sua intimidade naquele momento. Então é algo mais voltado para o emocional, algo mais para o experimental. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando aqui de um conhecimento que reúne cognição e coração. É algo que não apenas está na sua mente, na sua compreensão, mas, sobretudo, algo que diz respeito à sua vida. Não é você apenas sendo capaz de responder, mas é você sendo capaz de viver. Porque qualquer pessoa é capaz de conhecer a Bíblia. Qualquer pessoa é capaz de preparar uma mensagem, de preparar um estudo. Qualquer pessoa é capaz de responder a uma bateria de perguntas. Mas aquilo não necessariamente se traduz em vida na sua vida. E antes de Deus aceitar qualquer coisa em mim, Ele precisa aceitar a minha vida. A minha vida, ela precisa refletir esse conhecimento. E é isso que o texto fala. Porque a sede da espiritualidade, ela inicia na mente. Mas o centro dessa sede é o coração. Então não basta você ter a compreensão na mente. É importante, mas não suficiente. É preciso que você libere para o coração. Porque quando é liberado para o coração, se transforma em vida, em rotina, em essência. Eu passo a viver aquilo que eu falo. Eu passo a viver aquilo que eu creio. Eu passo a viver aquilo que eu compreendo. E por isso, em alguns momentos, o pedido de Deus na Bíblia para nós é: filho, dá-me o teu coração. Ele poderia pedir nossos bens, Ele poderia estar pedindo nossa inteligência, Ele poderia estar pedindo nossa capacidade, nosso talento, nossos dons, mas o que Ele pede é o nosso coração, porque o coração é o centro de tudo. E se Ele tem o teu coração, Ele tem tudo, tudo de nós. Estamos em Daniel 11, mas quando você volta, eu vou pedir que você vá a Daniel 2, no capítulo 2, versículo 20. Daniel, ele diz assim: seja bendito o nome de Deus. Daniel 2 e 20. De eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder.
É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vamos juntos? Daniel 2:20, disse Daniel, vamos, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, o nosso Deus é o Deus de toda sabedoria. O nosso Deus é o Deus de toda sabedoria. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que põe, Ele é o Deus que tira, Ele é o Deus que estabelece, Ele é o Deus que arranca. Ele pode tudo. Ele dá dons e tira dons, dá talento e tira talento, Ele dá capacidade e também tira capacidade, Ele dá vida e também tira a vida. Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E essa verdade vai aquecer o coração de Daniel. Essa verdade vai aquecer o coração da igreja que estava ali na Babilônia, estava cativa. Em Daniel 6, ele já estava ali em outro império. E não é difícil constatar que os reis dos impérios, eles caíam. Mas Daniel, ele continuava de pé. Caía o império e Daniel continuava de pé. Caía um rei, caía outro e Daniel continuava de pé. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todos os impérios, eles caíram, mas a igreja de Cristo é imbatível. É imbatível. Somente o povo de Deus, irmãos, é um povo indestrutível. As nações passam, os reinos passam, mas a igreja de Cristo caminha triunfantemente. Nada foi capaz de parar a igreja de Cristo ao longo desses séculos. Nem perseguição, nem fogueira, nem calúnia, nem morte, nem sofrimento, nem as prisões, os açoites, as espadas. A igreja de Cristo continua de pé. Louvado seja Deus. Daniel soube que estava armando uma arapuca para ele. Em Daniel 6. Veja comigo no versículo 10. Puseram uma armadilha para Daniel. Vamos armar um esquema para ele cair. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A armadilha tinha sido posta, e Daniel, em vez de se desesperar, de entrar em pânico, de talvez se precipitar e tomar decisões desenfreadas de loucura, fuga ou qualquer outro tipo, ele foi para dentro da sua casa, ajoelhou e clamou ao Senhor como já era de costume dele. Ele sabia o Deus em que ele cria. Eu não sei o que te ameaça hoje, o que te preocupa hoje, mas não é para se desesperar, é para se prostrar diante do Deus que você conhece e colocar sua causa diante dele, dar graças a Deus e confiar no Senhor. Os homens podem tramar, os reinos podem tramar, a política pode tramar, a perseguição pode estreitar, mas o povo de Deus, o povo que conhece o seu Deus, será um povo forte e um povo ativo. Nós precisamos de conhecer o Deus que nós servimos, porque quando você conhece a grandeza do seu Deus, o poder do Deus que você serve, aí você deixa de lado todo o medo, porque você vai dizer como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Deus está no controle da minha vida. Volte um pouquinho, vá a Isaías número 40, Isaías 40. Até o capítulo 39 de Isaías, é só juízo, só desgraça. Mas depois do capítulo 40, é só consolo para o povo de Deus. É só encorajamento ao povo de Deus. Isaías 40, versículo 1, começa dizendo, consolai,
Consolai o meu povo. Então existe um imperativo aqui. Existe uma ordem. A ordem é para o profeta consolar o povo. Mas, para consolar o povo, para dar força para o povo precisa conhecer o Deus que tem. Então, meus amados irmãos, vocês precisam conhecer o Deus que nós temos. Cada dia, ter experiência com Deus, falar com Deus, orar a Deus, consultar a Deus, buscar conselho de Deus, ter experiência com Ele, proximidade dEle, intimidade com Ele, contemplar a beleza dEle, a criação dEle, os feitos dEle. Para ser consolado por Deus, é preciso conhecer o Deus que você tem. Por isso que Isaías 40, versículo 12, veja aí comigo. Vamos ler do versículo 12 ao 14. Isaías 40, versículo 12 ao 14. Vamos juntos? Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do justo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou caminho de entendimento. E por aí vai. Mas o propósito dessa revelação, de conhecer a Deus, ou saber o tamanho do Deus que você tem, está justamente no final desse texto. Vamos lá? Versículo 28 ao 31. Vamos juntos? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus. O que significa isso? Quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais forte eu sou. Quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais renovado eu sou, mais restaurado eu sou. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não caminho prostrado, porque o Deus que eu sirvo é aquele que me sustenta com a sua destra fiel. É isso que Ele faz. Quanto mais nós conhecemos o Deus que nós servimos, mais nós recebemos a força que há nele. Quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais forte eu fico, mais fortalecido eu sou. Diz um amém aí, gente. Amém. Ajuda um pouco, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então, quando o cerco aperta para a gente, quando a chapa esquenta para a gente, Deus se manifesta e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que tudo se tumultue, o nosso Deus é um Deus que está conosco. O nosso Deus é o Deus que está presente. E isso traz paz ao nosso coração. Se você está vivendo um momento turbulento na sua vida hoje, se lembre disso. Deus está com você. E apesar das turbulências, você precisa sentir paz no teu coração. Deus está conosco. Isso é vitamina espiritual para nós. É isso que nos fortalece. As promessas de Deus nos dão força, irmãos. E elas estão aqui para serem usadas principalmente em momentos difíceis, quando nós os enfrentamos. Mas o conhecimento de Deus também nos ajuda a viver as proezas de Deus. Diga-se comigo: o conhecimento de Deus nos ajuda a viver as proezas de Deus. Irmãos, a vida cristã é um milagre. A vida cristã é um milagre. A fé é um milagre. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, saiba disso.
Essa fé não brotou de você mesmo, não é produção humana. É um milagre de Deus na sua vida. Você é um privilegiado. Porque a fé é um milagre. Tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. É Deus quem faz tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hebreus 11. Vamos lá comigo em Hebreus 11. A expressão pela fé. Pela fé. Aparece pelo menos 40 vezes. Só em Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé. O tempo todo é usado esse termo pela fé. Quase 40 vezes só em Hebreus 11. O justo viverá pela fé. Pela fé, Deus fará proezas. Pela fé, Deus fará maravilhas em nosso meio. Achou Hebreus 11? Olha o que diz em versículo 32 ao 34. Vamos juntos? Vamos fazer sempre esse exercício da leitura coletiva. Isso é importante demais. Eu peço até você que, na hora que eu peço você para ler, você não lê nada. Leia. Vamos ler juntos. Faz um esforço. Hebreus 11, 32 ao 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Irmãos, este ano de 2023 pode ser o ano do milagre de Deus na tua vida. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu bem. Esse ano de 2023 pode ser o ano do milagre de Deus na sua vida. Pode ser um ano em que Deus fará proezas, em que Deus fará maravilhas. Mas Ele fará à medida em que nós nos aprofundarmos no conhecimento dEle. Quanto mais se aprofundar no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, mais proezas e maravilhas Ele fará no nosso meio. Porque o nosso Deus é poderoso para criar. O nosso Deus é poderoso para transformar qualquer coisa. O nosso Deus é poderoso para libertar, para salvar. Amém, irmãos? Então, conhecer o tamanho de Deus, é experimentar a força que vem da presença de Deus. Você não pode brincar de ser crente. Você não pode fazer da igreja um point. Sabe, um ambiente em que você vem só para encontrar os amigos, os irmãos, e curtir um momento bacana, e depois voltar para a sua rotina. Não se permita isso, não gaste o seu precioso tempo assim. A pior coisa que tem é você entrar numa rotina semanal, e quando você menos espera, já passaram-se meses e anos, e você percebeu que aquilo não deu em nada. Porque era automatismo. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, voltar a chorar na presença de Deus, e o nosso maior anseio deve ser sentir a sua presença, ouvir a sua voz, ser dirigido pelo nosso Deus, conhecer o tamanho do nosso Deus, experimentar a força que vem dele. E por fim, irmãos, conhecer o próprio Deus de proezas para viver as proezas de Deus. Conhecer o Deus de proezas para viver as proezas de Deus. Daniel 3, vamos lá, de volta para Daniel, agora no capítulo 3. Quando você conhece o Deus que você tem, você vive ousadamente a tua fé. Tem gente que vive a fé timidamente, mas quando você conhece o Deus que você tem, você vive a sua fé ousadamente. Ou seja, se você conhece o Deus que tem, você não tem medo de nada, porque você conhece o teu Deus. O que está acontecendo em Daniel 3? Está acontecendo uma coisa muito séria ali.
Simplesmente o rei mandou fazer uma estátua de si mesmo. E ele baixou um decreto que toda a nação deveria se prostrar diante dessa estátua e adorar essa estátua. E quem é que está naquele contexto de população ali? Daniel. Mas a ordem era que todos deveriam se curvar diante daquela estátua e louvar, e bendizer, e glorificar aquela estátua. Daniel 3:16, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam isso ao rei e disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se não se prostrar, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Se você não fizer o que eu estou mandando, você vai sofrer penalidades altas. E a resposta do crente foi: Deus tem poder para me livrar de qualquer coisa que Ele quiser. Não vou servir, não vou fazer a sua vontade para contrariar o mandamento do meu Deus. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Agora, se Ele não quiser que a gente morra, mas a gente não vai abrir mão da nossa fidelidade a Deus. Até onde vai a sua fidelidade a Deus? Até onde vai? A gente está em casa, né, irmãos? A gente está em família aqui. A grande verdade, cá entre nós, é que ser fiel a Deus aqui no ambiente de igreja é muito fácil. Não tem dificuldade. Não tem. Ser fiel a Deus. Agora, a gente está indo para fora, a gente está indo para a nossa rotina. Daqui a pouco você volta para casa, daqui a pouco você volta para o seu trabalho, para a sua faculdade, você vai estar no meio dos seus amigos, dos seus colegas. Você vai voltar para a vida, para o mundo. E ali você vai ser testado o tempo todo. Sua fidelidade a Deus vai ser testada o tempo todo. Seu compromisso com Deus, as respostas que você dá, aquilo que acontece com você, são tentações, são provações, são testes. E eles responderam: nós não nos curvaremos a isso. Nós vamos ser fiéis a Deus o tempo todo, quando a coisa está boa e quando a coisa estiver ruim. Com tudo de melhor na nossa vida ou com o cerco apertando, de que maneira for, a gente não vai abrir mão. E a gente chama isso de fidelidade indestrutível. E o rei, ele nada mais, nada menos do que ficou furioso. E a decisão do rei foi jogar aqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens, não eram idosos, não eram homens experientes, eram adolescentes, jovens. Foram jogados na fornalha de fogo 7 vezes mais. Só que quando olharam para a fornalha, não tinha mais 3 homens, tinha 4, porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Era o Deus do seu povo que estava ali. Porque os 3 amigos de Daniel disseram não ao rei, não ao mundo, não aos prazeres, não ao sistema desse mundo. Por que eles fizeram isso? Mesmo que a partir dessa negativa eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Por que eles foram capazes de dizer não ao sistema? Ainda que morressem, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Quando você estiver diante de uma tentação, de uma provação, diante de uma decisão séria a tomar, lembre-se do Deus que você serve. Um Deus de proezas. Eles conheciam o Deus a quem eles estavam servindo e adorando. Então, irmãos, o conhecimento de Deus transmite força para você. Você se aprofundar no conhecimento desse Deus é receber poder. O conhecimento do Deus que você serve te dá ousadia, intrepidez, coragem para
para enfrentar o que for. É o poder de Deus que você recebe para testemunhar a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. Quando você olha para o futuro, não é difícil você perceber que o cerco está apertando. Está se afunilando. A perseguição contra a igreja está escancarada e vai apertar ainda mais. Aguarde. Está tudo escrito. E nós não seremos pegos de surpresa. E a gente vai chegar num tempo, e esse tempo está breve, num ponto em que nós veremos quem realmente é crente. E nós vamos prevalecer, mas nós não prevaleceremos pela força do nosso braço, a força da nossa carne. Nós prevaleceremos, nós venceremos pela força do conhecimento de Deus. E Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que é a promessa dele. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, que nos protege, que nos defende, que nos ampara. Irmãos, o conhecimento de Deus é a nossa glória. E viver esse conhecimento, experimentar esse conhecimento, é tudo que a gente tem. E faz toda a diferença na nossa vida. E nós precisamos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Que coisa linda, irmãos. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Eu sei quem é o Deus que eu tenho. E eu não vou me curvar diante de nada. E esse conhecimento, essa intimidade, é que vai me dar força para viver. É que vai me dar alento, consolo, nos piores momentos da minha vida. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas, mas durante todo o tempo, nós seremos municiados pela onipotência do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém? Vamos orar? Oh Senhor Deus, escuta a oração do Teu povo, Pai. Escuta a oração que o Teu povo está fazendo nesse momento, Pai. Tu sabes, Senhor, Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Tu conheces as lutas de cada um. Mas conhece também os dons e os talentos de pessoas que podem poderosamente serem usadas em Tuas mãos. Ó Pai, em 2023 nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos viver pela fé. Queremos viver na total dependência do Senhor. Senhor, na nossa fraqueza nós queremos experimentar o poder da Tua graça. A Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça é suficiente para nós, Senhor. A Tua graça nos renova, nos anima, nos encoraja, nos sustenta. Oh Deus, a Tua graça nos faz enfrentar toda e qualquer dificuldade. Aumenta a Tua graça em nós, Senhor. Aumenta a Tua graça em nós. Derrama graça sobre nós esse ano, Senhor. Tu sabes os desafios da Tua igreja, mas que tenhamos um ano de avanço, que tenhamos um ano de muitas conversões, Senhor. Nós queremos viver pela fé, viver Tuas proezas, viver Teus milagres. Oh Senhor, que Tu venha se agradar de nós nesse ano. Venha nos perdoar, Senhor. Perdoa-nos, perdoa as nossas omissões, perdoa o nosso relaxamento, perdoa a nossa preguiça. Efetua em nós o Teu querer e o Teu realizar. Cria, Senhor, disposição no nosso coração para Te servir com integridade, para Te servir com dependência, para Te servir com sinceridade. Tu conheces, Senhor, cada família aqui que precisa de um milagre dentro da sua casa, Senhor. Um milagre de transformação. Pessoas necessitadas economicamente, financeiramente, na saúde, emocionalmente. Pessoas que precisam de um emprego, Senhor, de esperança nova, de uma nova perspectiva. Oh, venha trabalhar, Senhor, na nossa vida hoje.
que saiamos daqui da tua casa encorajados pela tua palavra a vivermos mais do conhecimento que temos de ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.